Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Isabela Oliveira, sou fisioterapeuta acupunturista e hoje eu vou fazer um vídeo com um formato um pouquinho diferente, um pouco improvisado aqui também, já que eu não tenho um estúdio, e improvisei aqui de uma forma para dar uma pequena aula para vocês. É uma ideia que eu tive por conta de uma demanda que eu tô tendo muito de pacientes. E o tema de hoje é dor cervical, na região aqui do pescoço. A gente, na medicina chinesa, tem vários raciocínios para tratar uma dor cervical. A acupuntura, ela tem uma infinidade de raciocínios clínicos, de métodos, de agulhamento, de escolha de pontos e de combinações de pontos. Então, não existe um método certo. Existem vários caminhos para a gente chegar a um tratamento, a um plano de tratamento para a pessoa. Lembrando sempre de olhar o paciente, de olhar a pessoa, não apenas como uma região com dor, mas como uma pessoa que tem uma história de vida por trás daquela dor que ela está sentindo. Então, logo na anamnese, na avaliação, eu entendo que a dor cervical ela pode estar atrelada a várias coisas. A gente tem a questão mecânica, que é quando a pessoa tem ali uma rigidez dos músculos da região do pescoço. Quando a gente tem processos degenerativos provocados por excesso de uso das articulações da cervical, dos platôs ali das vértebras, né? Quando existe uma degeneração por um uso excessivo, mecânico, ou quando a gente tem um processo degenerativo natural. Mas a gente tem uma explicação também para as questões psicossomáticas da dor cervical. A cabeça é uma região onde a gente acumula muito pensamento, muita responsabilidade, e a cervical, ela é a região que sustenta toda a cabeça, o cérebro. Então a gente tem uma visão psicossomática disso, de pessoas quando tem dor cervical, pessoas que têm grande excesso de responsabilidades e pessoas que precisam carregar muitas coisas na cabeça, na mente, detém muitas informações ali e está sobrecarregando essa pessoa. Então a gente tem várias formas de avaliar uma pessoa com dor cervical. E agora, falando de tratamento especificamente com acupuntura, como eu disse, nós temos várias vias de tratamento e vários caminhos para chegar a uma boa forma de tratar. E não existe só uma forma certa, existem várias maneiras certas. Então eu trouxe aqui no quadrinho o desenho para vocês. Para vocês conseguirem visualizar melhor, eu coloquei aqui a figura da cabeça e aqui a cervical. Vou mostrar para vocês quais são os meridianos que passam por aqui. Nosso corpo, ele é repleto de meridianos. Nós temos meridianos que passam pelo corpo inteiro. E aqui na cabeça e no pescoço, a gente tem alguns que passam por ali e que tem maior predominância energética. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o meridiano da vesícula biliar, que ela passa bastante aqui nessa região lateral do pescoço, e ele faz várias voltinhas aqui até chegar no olho. Ele faz várias voltas aqui na cabeça. Eu estou desenhando mais ou menos só para vocês terem uma ideia, não tão exata, mas para vocês saberem como é que é. Aí também a gente tem um outro meridiano, que ele passa mais para a região de trás da nuca, né? A gente tem um meridiano da bexiga, ele passa bem atrás. Ele é um meridiano que está mais atrás no corpo. Ele está no nosso dorso, ele passa todas as nossas costas, esse meridiano passa. E aí a gente tem aqui parte também da cervical, passando esse meridiano da bexiga. E aqui a vesícula biliar, vesícula
biliar. Ok? Só que a gente também tem um meridiano que vem lá do ombro e também passa por aqui, que é o meridiano do triplo aquecedor. Ele também passa aqui, nessa região do pescoço, ok? Então, a gente tem já aí 3 meridianos que passam pela região da cervical, que é bexiga, vesícula biliar e triplo aquecedor. O meridiano triplo aquecedor, que é esse que está em vermelhinho, ele dá uma voltinha aqui pela orelha. E aí ele passa por aqui, pela região logo atrás da orelha. Então, quando a gente tem algum problema de ouvido, o triplo aquecedor também está envolvido. Então, a gente tem esses 3 meridianos passando pela cervical. Mas e agora? Como escolher os pontos, já que são 3 meridianos que estão passando por ali? A gente primeiro tem que saber exatamente qual é a região em que está a dor. E se não tiver uma região específica, a gente pode trabalhar com os 3 meridianos. E eu gosto de usar pontos que desbloqueiam o canal. E esses pontos, eles têm uma função. Os pontos que desbloqueiam o canal são chamados de pontos acúmulo ou pontos X, com X. Esses pontos acúmulo, eles vão desbloquear todo o meridiano, porque quando existe uma dor ou algum desequilíbrio que está bloqueando o fluxo desse meridiano, a gente pode utilizar esses pontos que têm essa função de desbloqueio. Ele desbloqueia todo o canal. Então, a gente pode usar os pontos acúmulo do meridiano da vesícula biliar, da bexiga e do triplo aquecedor, que eles não necessariamente se encontram na região da cervical. Tem muita gente que me pergunta, tem que colocar agulha na região cervical? Não, não tem que colocar, porque a gente tem outros pontos que eles são distantes da região da dor. A gente chama eles de pontos distais, que eles estão mais abaixo. Então, a gente usa muito pontos que estão na mão ou no pé. Então, a gente tem alguns pontos que geralmente são distantes e vão tratar lá na cabeça. Pode estar no pé, mas vai tratar a cabeça. Pode estar na mão, vai tratar a cabeça. É uma lógica diferente do que só tratamento local, certo? E eu vou mostrar para vocês quais são esses pontos. Tem uma outra lógica também, que é em relação às partes análogas do corpo. A região cervical, se a gente colocar, projetar a área cervical para o pé e a mão, a gente vai ter uma correlação mais ou menos nessa área aqui, olha. A gente vai ter uma relação da cervical com o punho, e a gente vai ter mais ou menos nessa parte acima do dorso do pé. Também temos uma correlação com essa área. Ok? E aí a gente pode utilizar pontos nessa região do punho e nessa região do pé para tratar cabeça. Para tratar, em especial, nesse caso aqui, tratar a cervical. E agora eu vou dar para vocês os pontos acúmulo. Vou começar pelo ponto acúmulo do meridiano da bexiga. Como eu disse para vocês, o meridiano da bexiga, ele passa por todas as nossas costas. Então, ele faz isso aqui e vai até o pé da cabeça, desce por todas as costas, desce, faz o trajeto do ciático e essa voltinha do pé. Isso aqui é o meridiano da bexiga. O ponto acúmulo da bexiga, ele fica bem por aqui, nessa região, que é o bexiga 63. Bexiga 63. Ele fica nessa região do pé. Agora, o ponto acúmulo do triplo aquecedor, ele fica na região do punho. O ponto acúmulo do triplo aquecedor, ele fica mais ou menos aqui. É o TA7. Triplo aquecedor 7. Não vou entrar em detalhes técnicos de localização, só para mostrar para vocês que a localização dos pontos, ela nem sempre é no local da dor. E aqui eu estou mostrando um ponto acúmulo que está
longe do local da dor. E aí agora eu vou mostrar para vocês o ponto acúmulo do vesícula biliar, do meridiano da vesícula biliar. O meridiano da vesícula biliar, ele passa por toda a lateral do corpo. Então, vamos fazer aqui o desenho da perna. E agora, a gente vendo a perna. Aqui a gente tem a coxa e a perna, né? O joelho aqui dobrado, né? Fletido, e o pé visto de forma lateral, certo? O meridiano da vesícula biliar, ele passa aqui. Ele passa pela lateral da coxa. Ok? E o ponto acúmulo dele é mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos no meio da perna, que é o VB 36. É o ponto X, acúmulo, da vesícula biliar. Então, como eu disse para vocês, existem vários métodos de fazer um tratamento para a dor cervical e desbloquear o canal. Eu mostrei para vocês 3 pontos acúmulo de 3 meridianos que passam pela região da cervical, que é a bexiga, vesícula biliar e triplo aquecedor. Os pontos acúmulo deles, eles desbloqueiam o canal de cada um. Então, vou usar o VB36 para desbloquear o meridiano da vesícula biliar, TA7 para desbloquear o meridiano do triplo aquecedor. Beleza? É uma forma bem simples de entender a função do ponto e do método, mas tem método da correlação também das partes análogas. Como eu falei para vocês, a gente pode usar pontos daqui da região do triplo aquecedor, por onde passa o meridiano. Tem outros pontos que não são TA7, mas aqui tem TA6, TA5. A gente pode utilizar qualquer ponto que esteja nessa região que vai estar correlacionado de forma análoga com a cervical. Como eu falei para vocês, é um outro método, tá? E aqui na região do pé, também tem ponto aqui nessa região, como se fosse acima do dorso do pé, correlacionando com a cervical. Aí aqui a gente pega, tem meridiano da vesícula biliar, do estômago. Nessa região eu usaria um ponto do meridiano do estômago, que fica bem aqui, é o E41, estômago 41. Ele pode chegar à parte cervical também, nesse método de partes análogas, que faz parte de um método chamado método equilíbrio. E dentro do método equilíbrio, a gente também tem outras formas de correlacionar para fazer o tratamento da dor cervical, que não são todos esses pontos que eu coloquei aqui, mas pode até incluir alguns deles. E essa foi a aulinha de hoje. Um método de tratar dor cervical com pontos que não são na cervical, para mostrar para vocês que a acupuntura ela funciona como um sistema integrado. Os meridianos, eles correm por todo o nosso corpo, a energia percorre por ele, os meridianos, a energia vital, o Qi, e a gente consegue mobilizar essa energia de uma forma que não precisa ser apenas na região que está com problema, que está com algum acometimento ou patologia, certo? Então, a gente tem que entender o corpo como um sistema realmente que é integrado. Os meridianos, eles na verdade são contínuos. A gente divide eles por uma forma didática de explicar eles, mas eles têm conexão entre si. Lembrando que eu não trouxe muito termo técnico dessa vez, somente de uma forma didática para mostrar para vocês a localização desses pontos, uma forma de raciocínio de tratar a dor cervical, porque é uma demanda que tem ocorrido muito e os pacientes perguntam: preciso colocar agulha na cervical? Não, não precisa. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de que não precisa, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.